Umbanda, Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, Neopentecostalismo, Pentecostais. O que há em comum hoje que você não entendeu sobre essas religiões no Brasil? O que a Umbanda tem a ver com a Assembleia de Deus, com a Cristã do Brasil? O que os poderosos, os donos do sistema, os donos do mundo têm a ver com essas religiões? Quer saber? Então me acompanha nesse vídeo aqui, que eu vou te trazer uma aula que, se você for alguém com a mente aberta, você vai se libertar do sistema religioso aqui, através desse vídeo. Vem comigo. O que eu já começo falando é que essas religiões, Congregação Cristã no Brasil, Assembleia de Deus, Igrejas Batistas, elas são fundadas por maçons. Por mais que essas religiões rejeitem a maçonaria, elas são fundadas por maçons. Se você for estudar a história dos fundadores dessas religiões, eles eram maçons. Mas e a Umbanda, mestre? Você falou da Umbanda. A Umbanda, ela surge no Brasil em 15 de novembro de 1908, fundada por Zélio Fernandino de Moraes. A Congregação Cristã no Brasil, ela surge no Brasil em 1910, fundada por Luigi Francescon. As Assembleias de Deus, elas surgem no Brasil em 18 de junho de 1911, fundada ali pelos pastores irmãos Gunnar Wingren e Daniel Berger. Essas religiões, elas surgem, eu até fiz umas anotações aqui, elas surgem em 1911, a Assembleia de Deus, 1910, a Cristã do Brasil e 1908, a Umbanda. Se você for estudar a história do nosso planeta, a história da família dos Rockefellers e outros, vocês vão perceber que nesta época também surge um novo método de ensino criado por essas famílias poderosas do mundo, que começa a controlar a mente dos humanos e as escolas pelo planeta. Mas eles têm um interesse peculiar nos países que foram colonizados, principalmente aqui da América Latina, como o Brasil. Eles têm um interesse muito peculiar, porque daqui surge uma mão de obra gigantesca. Daqui existem pessoas que vão trabalhar para esses poderosos do mundo, que vão manter a riqueza deles e vão se tornar escravos. Mas para manter um povo escravo, você precisa mantê-los na ignorância com relação à política. Então os métodos de ensino nas escolas a partir ali do início do século XX não ensinam mais sobre política, não ensinam mais sobre filosofia, não cria pensadores. As escolas ali, as crianças não têm aula de política. A história do mundo que é contada para eles é uma história que já é meio manipulada, meio controlada. Como, por exemplo, a princesa Isabel, uma mulher branca, boazinha, liberta os escravos. E quem conhece bem as histórias da libertação dos escravos sabe que a princesa Isabel foi forçada a assinar ali a libertação dos escravos. Então eles começam a contar histórias que vai mantendo as pessoas ali dentro de um controle. Mas para isso, apenas mantê-la na ignorância política não serviria. As pessoas precisariam estar dentro de uma ignorância do conhecimento geral, como eu falei, relacionado às escolas. Então manter essas pessoas na ignorância fazia parte do pacto, do acordo, para que essas pessoas pudessem ser controladas. Mas chegou um ponto que essas pessoas precisariam ficar dóceis, submissas, humildes, que elas baixassem a cabeça para um poder maior. Mas esse poder maior não poderia ser um homem, não poderia ser uma pessoa, precisaria ser algo muito maior que um ser humano. É quando essas religiões, de uma forma muito suspeita, estranha, esquisita, surgem num conjunto no Brasil e nos países de terceiro mundo. As Assembleias de Deus, a Cristã do Brasil, Batistas e outras igrejas começam a surgir, trazendo uma desinformação, uma ignorância, prendendo as pessoas numa ideia de um Deus castrador, de um Deus que castiga, que culpa, que condena. E juntamente com essas ideias surge a Umbanda. Não estou dizendo que a Umbanda foi fundada por maçons e que Zélio Fernandes fazia parte desse sistema, mas a Umbanda, quando o cristianismo, o catolicismo olha para a Umbanda e vê que ela começa a crescer, eles começam a dar um jeito de infiltrar, de entrar nela. Eles começam a colocar ali os santos católicos em comparação com os orixás. Eles começam a fazer ali contrapontos, infiltrar Jesus, o Deus cristão, dentro da Umbanda. Eles começam de uma forma imperceptível a colocar dentro dessa religião os deuses cristãos. E as pessoas que naquela época acreditavam estar praticando uma espiritualidade africana, elas não percebem que aos poucos elas vão se tornando cristãs. E qual é o problema disso? Qual que é o problema de se tornar cristão? Que ideias e ideologias
que não tem nada a ver com a África, com os orixás, com as entidades, começam a fazer parte da Umbanda. Por exemplo, a ideia de castigo. Olha, se você sair do meu terreiro, da minha casa de axé, eu vou amarrar o seu Exu aqui, eu vou prender o seu orixá aqui, o seu assentamento vai ficar preso aqui. Começa dentro da Umbanda a ter ideia de que você precisa fazer um sacrifício maior, você precisa fazer preceitos que não existiam na África, começa a existir dentro da Umbanda, preceitos, ideias de oferenda, de sacrifício, aqueles sacrifícios católicos aos santos começa a se tornar em sacrifício a Exu, a Pombagira, as entidades. Os tipos de altares e congar que não existem na África, que não existem na espiritualidade africana, começam a existir dentro da Umbanda e começam a se tornar regra, lei, teologias de ensinamento. Tanto é que hoje muitos homens com conhecimentos profundos na espiritualidade africana, entre aspas, aqui, né, eu fiz aqui, dão cursos de desenvolvimento mediúnico, de teologia da Umbanda, pela internet e nos seus terreiros, pregando algo como se aquilo fosse verdade, e eles não fazem ideia de que aquilo foi trazido pela igreja cristã, pelo cristianismo, e por essas famílias poderosas do mundo, para manter o controle, para manter a submissão. Então uma ideia de que o orixá castiga, de que o Exu castiga, de que uma espiritualidade africana castiga, são ideias cristãs, do Deus cristão, da Bíblia, né, do povo judeu, dessa linhagem aí. E isso vai mantendo as pessoas submissas, cabisbaixa, com medo de errar. Olha, se eu fizer isso, meu Exu vai pegar. Sabe aquelas crianças que nos anos 80, 90 andava pela rua e via uma macumba, entre aspas, e chutava, cuidado que vai te pegar. E essas crianças cresceram e nunca aconteceu nada com elas. Mas essas crianças um dia talvez se tornam adultos e vão para a Umbanda e começam a ter esses pensamentos temerosos. Meu amigo, minha amiga, a Umbanda adotou a teologia da prosperidade, que é cristã. Ou seja, você vai ver muita gente na internet dizendo o seguinte: um pai e mãe de santo pobre não tem poder. Na ideia de muita gente ignorante que não tem conhecimento. Se um líder espiritual da Umbanda ou do Candomblé não tiver dinheiro, não for rico, não tiver bens materiais, ele não tem mais espiritualidade africana. Isto é teologia da prosperidade cristã dentro da religião africana. Isto é teologia da prosperidade que foi trazida de Edir Macedo e de outros pensadores aí das igrejas evangélicas dentro da Umbanda. A Umbanda, a raiz lá de Zélio Fernandes, lá atrás, é uma Umbanda simples, humilde, de pessoas com pé no chão. Terreiro, a palavra terreiro significa pés na terra, terra. Por isso que se chama terreiro. A Umbanda, teoricamente, e na prática, na época, ela tinha que ser com chão de terra para descarregar energia. Eram lugares simples, roupas simples, não tinha essas roupas de enfeite para orixá, para entidade, não tinha festa para Exu, festa para Pombagira, festa para orixá. Não tinha todo esse luxo, essa luxúria que existe hoje. Terreiros fantásticos, com congás maravilhosos, com luz de LED, pá, isso não existia. Essa teologia de que o pai de santo, ele só é bom se ele for rico, tá errado. Eu já conheci muito pai e mãe de santo bom, pobres financeiramente, e que ajudou muita gente a enriquecer, muita gente a crescer, muita gente a ter dinheiro. Então, a nossa Umbanda, ela vem sendo contaminada. E aqui eu fecho esse vídeo trazendo um alerta para você. Dentro de tudo que eu trouxe aqui para você, presta atenção. Assembleia de Deus, Cristã do Brasil, Batistas, Adventistas e outras religiões protestantes, pentecostais e neopentecostais surgem ao mesmo tempo na Terra, coincidentemente com mudança da economia, com mudança do sistema de ensino nas escolas pelo planeta, surgem tudo ao mesmo tempo. Surge com um cara, que eu não vou dizer o nome dele aqui agora, mas muito fodão, fazendo parte dos Rockefeller ali, que começa a introduzir métodos novos, inclusive, nesta época, a própria medicina alternativa, medicina holística, medicina com ervas, começa a ser questionada e ali passa a ser aceito somente a medicina ensinada nas universidades com medicamentos vendidos por farmácias. No decorrer dos anos 1950, 1980, surge o neopentecostalismo no Brasil, com essa teologia da prosperidade. Ou seja, no final do século XIX, início do século XX, o mundo passa por uma grande transformação no meio religioso, no meio espiritualista, no meio da economia, no meio de ensino, no meio da política. O mundo se transforma. E o que surge de lá para cá é um pensamento de escravos, pessoas escravizadas, pessoas com ideias e ideologias sobre Deus, sobre a espiritualidade, sobre os orixás, sobre as entidades, que não tem nada a ver com a espiritualidade. Então, se você entendeu a mensagem que está sendo trazida aqui e agora, você
É um desperto. Você está com a mente aberta. Lá, Leixo.